Olá, gente! Nosso próximo tema é sobre mais uma espécie tributária, que é o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório também, como o próprio nome explica, é um empréstimo, ou seja, a administração vai solicitar do contribuinte um empréstimo de dinheiro, tá? Compulsório, como a natureza de todos os tributos é compulsório, ou seja, obrigatório. Então, a administração vai pedir um empréstimo ao contribuinte de forma obrigatória, ou seja, o contribuinte não pode se negar a emprestar em alguns casos, né, que é previsto na Constituição no artigo 148, inciso 1 e 2. Então, o empréstimo compulsório ele vai acontecer, né, é possível que a administração cobre na calamidade pública, na guerra externa ou investimento público de caráter urgente e de relevância nacional. Então, repetindo, o empréstimo compulsório pode ser devido pelo contribuinte no caso de calamidade pública, de guerra externa não interna, tá? E investimento público de caráter urgente e de relevância nacional. E aí, o que é que tem de interessante nos empréstimos compulsórios, né? Primeiro que, como todo empréstimo, um dia vai ser devolvido ao contribuinte, um dia vai ser devolvido à população. A segunda coisa é que o empréstimo compulsório tem competência exclusiva da União. Só a União é que pode cobrar empréstimo compulsório. Então, veja que as circunstâncias, que é calamidade pública, guerra externa ou investimento público urgente de relevância nacional, são casos bem extremos, né? Casos bem urgentes. E aí, por isso que só a União é que tem competência de criar, de cobrar um empréstimo compulsório. Então, vocês não vão ver os estados nem os municípios cobrando empréstimo compulsório, tá? É proibido, não pode, só a União que tem competência exclusiva para isso. O segundo detalhe, ou então a segunda característica, é que nós já vimos na aula de princípios que o princípio da legalidade a legalidade tributária é aquele que vai pregar que eu só posso criar um tributo mediante lei. E que, em regra, no direito tributário, são as leis ordinárias, certo? Seja federal, estadual e municipal. Pois bem, no que diz respeito aos empréstimos compulsórios, como nós vimos lá nos princípios, ele é de competência exclusiva da União, mas também por ter uma natureza tão excepcional, né, tão urgente, tão diferente, vai ser por lei complementar e não lei ordinária. Ou seja, no que diz respeito a uma diferença básica entre lei ordinária e complementar, que seria o quórum de votação, ele vai precisar de um quórum mais, como é que eu posso dizer, mais específico. Ou seja, eu vou precisar da metade mais um de todos os componentes ali para fazer a votação, tá? Uma terceira característica, que essa pega muita gente em OAB, pega muita gente em concurso, é uma pegadinha, é que o empréstimo compulsório, ele tem 3 circunstâncias que autorizam a cobrança. Preste bem atenção. 3 circunstâncias que autorizam a cobrança, que é a calamidade pública, a guerra externa e o investimento urgente e de relevância nacional. O que é que eu quero dizer com circunstâncias que autorizam a cobrança? Significa dizer que essas 3 circunstâncias não são fatos geradores. Fato gerador é aquele que aconteceu, eu tenho que pagar, né? Recebi renda, tenho que pagar. Comprei um carro, tenho que pagar IPVA. Tenho um imóvel, tenho que pagar IPTU, né? Coletou o lixo, tenho que pagar a taxa de lixo. Então, fato gerador é aquele momento que enseja a obrigação. Aconteceu, eu tenho que pagar. Se essas 3 circunstâncias fossem fatos geradores, significaria dizer que toda guerra, toda calamidade pública ou todo investimento urgente de relevância nacional ensejaria o pagamento do empréstimo compulsório, né? Porque aconteceu, eu teria que pagar. E não é assim. Eles são apenas circunstâncias que autorizam a cobrança. Ou seja, caso aconteça uma dessas 3 situações, pode a União, né, pode a administração, mediante a Constituição que autoriza, cobrar empréstimo compulsório. Pode, mas não é obrigação. Por isso que essas 3 hipóteses não são fatos geradores, e sim circunstâncias que autorizam a cobrança, tá? Então, resumindo, o empréstimo compulsório é um empréstimo que a União vai fazer para o contribuinte
que é obrigatório o contribuinte pagar, as pessoas pagarem, não tem opção, lembra que tributo é toda prestação pecuniária compulsória? Pois é. Então, eu não tenho a opção de não querer pagar, eu vou ter que pagar. Só a União pode fazer essa cobrança, é uma competência exclusiva da União. Vai ter que ser criada esse empréstimo compulsório através de lei complementar, não lei ordinária, porque exatamente pela especificidade do empréstimo compulsório. E também ela não tem fato gerador, e sim 3 circunstâncias que autorizam a cobrança, que são a calamidade pública, a guerra externa e o investimento urgente e de relevância nacional. Viu como é fácil? Eu sempre digo a vocês que direito tributário é super fácil. E esse assunto, cai direto em OAB, em concurso, em tudo que vocês quiserem.